da Sagrada Escritura, para mim, será o Evangelho de João. Ele é até diferente dos outros evangelhos, é mais profundo, tem uma maneira toda especial de contar a vida de Jesus. Foi o último evangelho a ser escrito. A propósito, João teve mais tempo do que os outros para se aprofundar mais, para escrever coisas que não estão escritos nos outros evangelhos que a gente chama de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que têm uma mesma visão. João se destaca principalmente por ver as coisas de cima, por isso que ele é representado com a figura de uma águia, como se estivesse fazendo um voo e olhando o mistério por cima. Tem uma visão especial daquilo que está escrevendo. Nós escutamos um trecho que está no capítulo 6. Aliás, eu até deixo como lição de casa para vocês lerem o capítulo inteiro. Quem vem à missa fielmente, que entendeu que necessitamos da Santa Missa Dominical, vai acompanhá-lo todo. Nós começamos domingo passado e ainda vamos uns 4 domingos neste mesmo capítulo. Capítulo 6 do Evangelho de João. Nós o chamamos do capítulo do pão da vida, porque aqui, nesse longo discurso, nosso Senhor vai se mostrar desta forma, como o pão vivo descido do céu para alimentar o povo sedento. Domingo passado foi a inauguração do capítulo, com a multiplicação dos pães. O Senhor que se compadece da multidão, porque estava faminta, estava com ele um dia inteiro e resolve alimentá-los, com 5 pães e 2 peixinhos oferecidos por uma criança. Sacia, portanto, a fome física daquela gente. E depois disso, ele vai discursar, vai pregar para aquele povo que está ali. E aí começa esse discurso longo, profundo, bonito. Começamos hoje e vamos continuar nos domingos seguintes. Por isso que a liturgia se manifesta viva no meio do povo, e é importante a gente estar atento aos sinais de Deus. Olha, estar atento aos sinais de Deus, infelizmente é algo cada vez mais raro, devido à dureza do coração, devido a gente estar preocupado com tantas coisas. A gente vai falar sobre isso depois, principalmente aquelas coisas que passam, que vão embora, e o nosso olhar, ele já não está mais atento às coisas do alto, às coisas de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós nos comportamos como se Deus não fosse, não existisse, não estivesse presente na nossa vida. A primeira leitura da missa de hoje, ela também é extraordinária. Conta um trecho, um episódio da vida do povo de Deus, que está a caminho da terra que foi a eles prometida, a terra que jorrava o leite e mel, a terra fértil. Esse povo que está no deserto já há tempo, que está padecendo, evidente que está sofrendo, começa a se lembrar da vida passada, da vida antiga. Eles começam até a sentir saudades do tempo da escravidão. Se revoltam contra Moisés, contra Arão. Muitas vezes eles se revoltarão até contra o próprio Deus. A leitura hoje expressa isso. Por que nos tirastes do Egito? Lá a gente tinha carne, a gente tinha cebolas do Egito. Era melhor que a gente tivesse ficado lá e tivesse morrido pela mão do faraó, do que vir para o deserto e padecer. Olha a mentalidade, a saudade da vida antiga, da vida velha, saudade do tempo da escravidão. Se esqueceram bem depressa de tudo aquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus havia realizado. Há tão pouco tempo o Senhor havia os libertado da escravidão, do jugo do Egito. Eles testemunharam o grande milagre, o sinal do mar aberto à frente deles.
passaram a pé enxuto, se libertaram da perseguição do faraó. Deus acompanha aquele povo, Deus provê diante das suas dificuldades, mas nada estava bom. É a ingratidão que tantas vezes também acomete o nosso coração. E um coração ingrato, ele jamais conseguirá enxergar os sinais de Deus. Ele não consegue enxergar aquilo que Deus faz. Um coração ingrato, ele não consegue sentir sequer a presença de Deus, porque não há nele sentimentos de gratidão. Então, pode acontecer tudo. Deus pode fazer tantos e tantos sinais, mas sempre vai estar insaciado, sempre haverá um vazio. É como se faltasse sempre alguma coisa, e não importa aquilo que já foi feito, aquilo que já foi realizado, para ele não consegue enxergar, vive como antes. E é assim que esse povo está, com saudade da vida velha, com saudade das coisas que viveram um dia. Não era uma saudade de Deus. Aliás, São Paulo fala isso na carta aos Efésios, que também nós escutamos hoje. Vivendo como se fôssemos pagãos. Engraçado, a gente é cristão. Todos nós que estamos aqui. Não acredito que tenha ninguém aqui que não se declare cristão. Não teria sentido estar numa igreja cristã, uma igreja católica. Somos cristãos. Acreditamos no Cristo. Professamos uma fé, reconhecemos que Ele morreu por nós, que Ele salvou a nossa vida, reconhecemos tudo isso. Só que a nossa conduta, a nossa postura, os nossos atos, a maneira de a gente pensar, muitas vezes é como se fôssemos pagãos, ou seja, como se Deus não existisse, como se Ele não fosse o centro de nossa vida. Vivemos a figura ainda do homem velho. São Paulo fala isso para os efésios, para os cristãos daquele lugar. Está falando para a gente hoje. Parece que reina no nosso coração a imagem ainda do homem velho. E existe como que uma batalha interna dentro de nós, deste homem velho que está voltado para as coisas que passam, para aquilo que não permanece, contra o homem novo, aquele homem que foi revestido, aquele homem que se encontrou com o Senhor e, portanto, a mentalidade mudou, que não é levado pelas paixões desordenadas, mas sim pela graça que começa a agir de tal forma na vida dele, que o que importa agora é se lançar naquilo que Deus tem para a gente, deixar de verdade, desabrochar esse homem de Deus, que busca Deus, que tem o coração voltado às coisas do alto, que está preocupado com aquilo que é eterno, que busca fazer a vontade de Deus, e que não está com saudade daquilo que ficou para trás, do homem velho. Aliás, é uma coisa que eu sempre faço assim nas minhas orações, pensar desde quando me encontrei com o Cristo, se a minha vida foi mudando aos poucos. A gente deveria fazer isso. Ou será que eu me pareço ainda com um homem velho? Nada aconteceu, nada transformou o meu coração, porque quando eu falo para vocês que às vezes a gente vive como pagãos, responde para mim uma coisa: o que adianta de verdade eu estar todo domingo aqui nessa igreja? Do que adianta eu comungar o pão do céu todo domingo, se eu não mudo a minha vida? Se eu não mudo a minha mentalidade? Tem gente que reza o dia inteiro, mas não muda a mentalidade, vive a imagem ainda do homem velho. Tem gente que vem à missa todo domingo, mas não mudou ainda, continua a ser uma pessoa egoísta, uma pessoa cheia de ódio, de mágoa, que trata mal todo mundo. Trato mal quem está dentro de casa, trato mal quem está fora de casa, não mudou. Então, vivo como se fosse um pagão, como se Deus ainda não fosse o centro da minha vida, como se Ele não ocupasse o lugar dEle, como se Ele não fosse o propósito, o fim último, o meu início de tudo. Eu não mudo a minha vida. E São Paulo está fazendo com que a gente se convença disso, que o homem novo que deve desabrochar, muda a vida, a mentalidade,
modo de falar, de agir, é condição para quem se encontra com o Cristo, essa mudança. Então, a partir do momento que eu permito que Ele seja o centro, tudo vai se transformando. As coisas antigas, elas já não ocupam mais espaço no meu coração. Eu não importo com aquilo que passou, não importo, porque eu preciso de Deus, porque eu quero viver de acordo com a sua palavra, porque eu quero buscá-lo, porque eu vou entendendo que o que pode saciar a fome do meu coração é somente Ele, só Ele que pode preencher esse vazio. Então, eu vou me abrindo às mudanças, vivendo como homem novo. A minha casa já não é mais a mesma. A gente vai deixando de xingar dentro de casa e fora também. A gente vai deixando de fazer da nossa casa um lugar de bebedeira, de briga. A casa da gente vai mudando, vai se transformando. Por quê? Porque o homem novo começa a falar mais alto. É condição. Por isso, se lá na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, como eu trato as pessoas, eu continuo sendo a mesma coisa. Continuo falando palavrão, continuo mentindo, continuo me deixando levar pelas minhas paixões desordenadas, continuo a fazer as mesmas coisas de antes. Esse encontro ainda não aconteceu de verdade. Eu estou rezando, mas sem produzir nenhum fruto. Eu estou vindo à igreja por vir apenas. A busca, ela não é real, porque falta ainda de minha parte eu ter essa consciência. Não preciso de Deus, preciso mudar. E às vezes a gente vai fracassando de tal maneira que a gente como que assume, sabe, assim, como natural. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso, principalmente isso: padre, eu não consigo perdoar. Entende? Homem velho, o homem de Deus consegue perdoar, o homem novo consegue perdoar. O homem movido pela graça de Deus consegue perdoar. Eu não consigo me libertar disso. Já tentei tanto. Está faltando ainda esse encontro com o Senhor, que suscita no meu coração o propósito. Não significa que eu não vou ter quedas, pelo amor de Deus. Mas eu vou me colocar de pé. Eu vou mudando aos poucos, porque não existe esse negócio, como a gente costuma ouvir e ver por aí, né? Vem aqui. Quem quer aceitar Jesus e se converter, vou impor a mão na cabeça de vocês e pronto, num estralar de dedos aconteceu uma mágica, que você está imaculado e de agora em diante você não peca mais. O que é isso? Porque enquanto eu viver, até o último instante da minha vida, até o último suspiro que eu der, eu vou precisar mudar ainda, né? Pleno mesmo, só serei no céu, perfeito, aquilo que Deus espera, só lá. Depois, o evangelho de hoje, Jesus começa a discursar. Primeiro, ele sai com os discípulos, sem que o povo perceba. Aliás, a gente tem visto isso, domingo retrasado na missa, Jesus convida os discípulos a estarem a sós. Essa necessidade, diante do ministério árduo, diante do trabalho exaustivo, como nos dizia a palavra, não sobrava tempo sequer para comerem. A gente vai percebendo essa necessidade que o Senhor tem de estar sozinho com os discípulos. Hoje, mais uma vez, quando o povo percebe que Jesus não estava ali, começa uma busca atrás dele. Sobem nas barcas, vão até Cafarnaum, procuram o Senhor. E quem dera também se houvesse no nosso coração esse desejo de encontrar o Cristo, de buscá-lo. Quem dera se a gente se esforçasse para se encontrar com Ele. Responda para mim uma coisa, aliás, para mim não, todos nós, durante essa semana inteira, quando foi que eu busquei o Senhor? Quando foi que eu tirei um tempinho desta semana que foi corrida demais para estar com Ele? Quando foi que eu subi a barca e tentei encontrá-lo? Não fiz, porque eu estava atento,
e preocupado com aquilo que era passageiro. E seria tão bom se eu tivesse estado com o Senhor a sós durante alguns momentos dessa semana. Tenha certeza que ela seria uma semana diferente. Sabe por quê? A gente vive como vivem os pagãos. Responda para você uma coisa. Nesta semana, quantas vezes, ao acordar, você teve o seu pensamento voltado para o alto e agradeceu ao bom Deus o dom da sua vida? Milagre, eu abri os meus olhos. Talvez não fizemos, porque vivemos como se fôssemos pagãos, a imagem do homem velho. Responde para você uma coisa. Durante essa semana, quantas vezes você fez bem a alguém? Quantas vezes você edificou a vida de alguém? Não fez. E pior, às vezes feriu, machucou, com as palavras, com as fofocas. Sabe por quê? Vivemos como se fôssemos pagãos. Nesta semana, responde para ti, quando você foi almoçar, jantar, quantas vezes você fez uma oração para agradecer a Deus pelo alimento que você tinha? Não fez, porque estamos vivendo como se fôssemos pagãos. Nós já não pensamos, infelizmente, em Deus. A gente busca, é certo, como aquele povo buscava, procuraram, mas o que eles irão ouvir do Senhor diante da pergunta: quando chegastes até aqui, Jesus? Vocês não estão me procurando porque viram sinais, vocês não estão me procurando porque viram milagre, vocês estão me procurando porque se alimentaram, ficaram satisfeitos. Entende? Jesus havia acabado de celebrar um milagre da multiplicação dos pães, alimentado uma multidão, mas o que aquele povo estava procurando não era um Deus que realizava sinais, não era um Deus que se manifestava. O motivo, o propósito era totalmente diferente. Não é assim que muitas vezes acontece conosco também? Costumamos procurar Deus nos momentos de dor, quando estamos necessitados, quando estamos querendo algo. Tem as novenas. Eu tenho uma certa dificuldade às vezes para entender. Vou fazer uma novena pedindo para Deus isso. Não é assim que funciona. Não é um mercado que você está negociando com Deus, entende? Vou fazer esperando algo em troca. Que isso? Que fé é essa? Imatura, infantil, de criança. A fé precisa ser provada, como ouro provado no fogo, como nos lembra a palavra. Por que estamos buscando Deus? Responde para ti. Por que você veio aqui hoje? O que você está fazendo aqui? É a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Estou aqui por quê, afinal de contas? Se você veio porque você sabe que precisa do pão do céu, sabe que sua vida não é nada sem Ele, sabe que sua alma tem sede de Deus, se você veio aqui motivado por essa convicção de encontrar o Senhor, para mudar a sua vida, para transformar o seu coração, muito que bem. Agora, se você veio aqui por vir, se você veio aqui porque está precisando de alguma coisa e quer negociar com Deus, não é assim, infelizmente, que vai acontecer o milagre, os sinais da sua vida. A gente precisa estar atento aos sinais de Deus. A gente precisa estar com os olhos atentos àquilo que Deus já fez na nossa vida. Sabe, gente, lembra daquelas balanças? Bom, a maioria aqui deve ter da minha idade para lá, né? Depois dos 30, né? Não tinha aquelas balanças naqueles comércios de antigamente, que não era digital, não. Não tinha 2 pratos nela para pesar, que você colocava ali um peso de 1 quilo, aí você ia botando o tomate, a carne, até nivelar. Não era assim? Os mais novos não sabem disso. Eles só sabem o que é uma tela de celular, né? Então, pense nessa balança.
Você coloca nessa balança as coisas ruins de um lado do prato que vão acontecendo na sua vida. Tem. Às vezes a gente se encontra tão desmotivado, tantos problemas, tantas tristezas, tantas angústias, lágrimas derramadas, situações que a gente vai vivendo que vai nos tirando as forças, e esse prato vai descendo, vai pesando cada vez mais. E infelizmente a gente dá muita atenção às coisas que não são tão boas. Mas vamos agora fazer a experiência de colocar do outro lado do prato as coisas boas. Vamos contar pelo dia de hoje. Primeiro, eu acordei. E se eu estou vivo, é uma nova oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de mudar a minha vida, transformar o meu coração, deixar o homem de Deus florescer. Poxa, eu tenho uma casa, talvez não é a dos sonhos, mas eu tenho. Estou na missa, estou com a minha família, tenho saúde, está todo mundo muito bem. Tantos sinais de Deus que foram despercebidos, eu não consegui enxergar. O coração sensível é capaz de, quando o celular desperta para te acordar, abrir a janela do quarto, olhar o dia, ver beleza nas coisas, ver tons de leveza nas pessoas. Um coração ferido, machucado, um coração à imagem do homem velho, não consegue ver isso. Já amanhece emburrado, com raiva, estressado, reclamando de tudo. Aliás, como que a gente reclama, né? Amanhecemos o dia assim, reclamando de tudo, reclamando porque tem que trabalhar, e você tem um emprego, reclamando porque as coisas não estão como você pensa, gostaria, reclamamos da comida, reclamamos de tudo. As mulheres que amanhecem o dia resmungando, reclamando, rogando praga, os homens que fazem a mesma coisa, sabe, a gente vai se enchendo desses sentimentos que nos afastam de Deus, e faz a gente viver como se fôssemos pagãos. Por fim, estes homens que foram até o encontro do Senhor, homens, mulheres, crianças, no fundo eles tinham um bom propósito de encontrá-lo, e não mediram esforços, passaram por dificuldades, inclusive para estarem com o Senhor. Entenda uma coisa: se você se dispuser a fazer a vontade de Deus, como diz a palavra, prepara a alma para a prova, para a provação, ela vai chegar. Você pode perceber que quando você começa a ser fiel, tudo vai te acontecer para te roubar do propósito. Quero colocar no meu coração que eu preciso de ir à missa, comungar o pão do céu todo domingo, então eu não vou faltar, porque se faltar a missa de domingo, é pecado mortal. Sabiam, né? Não se façam de sonsos, tá? Então, saibam. Se eu coloco isso como propósito de vida, vai começar a aparecer tantas dificuldades, vai começar a aparecer gente chegando na sua casa no horário de você vir, vai aparecer chuva, vai aparecer isso, aquilo, tudo vai concorrer para você não estar aqui. Eu vejo quando os casais decidem casar na igreja, quando chega ali as vésperas do casamento, eu até digo para eles: olha, vigiem, fiquem atentos. Tudo começa a acontecer para o casamento não acontecer. Parece que tudo começa a dar errado, para que não aconteça. Se é vontade de Deus, o demônio vai querer destruir aquilo que é vontade de Deus. Esteja atento. Se você se propõe, se você começa a dizer: olha, eu tenho sido uma pessoa
cheia de raiva, estou brigando demais dentro de casa, no trabalho. Tá bom disso. Está começando, já está passando do momento de eu começar a exercitar a paciência na minha vida. Você pode ter certeza que o que mais você vai encontrar é gente chata para encher seu saco. Prova. São nesses momentos que a gente tem que estar pronto para dar motivo de nossa fé. Viver a imagem do homem novo, do homem revestido de Deus, com o olhar voltado para as coisas do alto. Cada domingo, cada Eucaristia é uma oportunidade que você tem de mudar a sua vida. Pensa agora num leque. Esse leque é tudo aquilo que você precisa mudar. Eu, você, todos nós. Talvez tem coisas ali que já estão tão enraizadas, é uma batalha mais difícil, vai durar um tempo, mas você vai enfrentar essa batalha, não vai simplesmente se aceitar assim. Comece a mudar as coisas pequenas. Comece a mudar aquelas coisas que você pode mudar a partir de agora. Já até falei sobre isso para vocês, falo de novo. Por exemplo, neste leque aqui tem uma pedrinha que me atrapalha de ser um homem de Deus. Eu xingo. É simples, sabe? É simples você tomar essa decisão de dizer: a partir de hoje, 4 de agosto de 2024, eu não vou xingar mais. E acabou. Pronto. É tomar posse da graça de Deus. Fazer. Viver de acordo com o homem de Deus, o homem novo, que deseja florescer no coração de cada um de nós e passar pelas provas. Hoje é dia de São João Maria Vianney, padroeiro de todos os padres, por isso que hoje é o dia do padre, dia 4 de agosto. São João Maria Vianney tinha um desejo de ser padre. Ele almejava isso com todas as forças do coração, mas ele encontrou dificuldade para ser aceito. Todos o tinham como homem iletrado, um ignorante, um burro, não falava latim apenas, fosse por isso condição também eu sou um burro, porque eu não sei falar latim, entendeu? Então assim, não aceitavam ele em seminário nenhum, e ele alimentando o desejo, eu quero ser padre, e colocavam provas, e isso e aquilo, e ele fiel. Até que em último caso o aceitaram lá no seminário. Quando ele terminou os estudos, com dificuldades, sofrendo perseguição, pensaram assim: vamos mandá-lo para um lugarzinho insignificante, lá no interiorzinho onde não tem ninguém, um lugarzinho da França chamado Arles. Vamos mandar para lá. Lá não vai causar nada, não tem ninguém culto para escutar e letrado. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus fez maravilhas na vida daquele homem. Não se esperava nada dele, mas ele se parecia tanto com o Cristo, no agir, no falar. O homem de Deus nele era tão potente que Arles se tornou pequena. Começaram a abrir estrada, ferrovia, porque milhares de pessoas queriam ouvir João Maria Vianney falar. Uma alma pura, santa, que escolheu fazer a vontade de Deus, apenas isso, fazer a vontade de Deus, não a nossa, sermos guiados pelo desejo de Deus, não pelo nosso, nos revestir do homem novo, do homem de Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós.